Então, vamos lá. Pastor Ed René, por gentileza, fique aqui. Acho que vem também o Jefferson. Eu também vou pedir que o Zé também... Vamos pegar uma cadeira aqui. Pode sentar os três ali, eu vou ficar aqui. Pode sentar os três ali. Porque não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém. Interessante. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar com uma pergunta para cada um deles, enquanto isso vocês também já se preparam, tá bom? Então eu vou começar com uma pergunta para cada um de vocês. Ed René, pastor Ed, em defesa da vida, pode-se admitir matar e fazer guerra. E quando os interesses para se fazer a guerra e matar forem econômicos e de controle geopolítico? Como que nós tentaríamos discernir e separar essas coisas? Você tocou nesse assunto aqui, mas fala um pouco mais sobre isso, como nós precisaríamos tomar mais cuidado para separar isso. Ver o contexto histórico, ver o que está por trás, ver onde estão os interesses que estão por trás de tudo isso. Porque às vezes fala, nós vamos fazer guerra e nós vamos matar pessoas porque nós estamos preocupados com vidas. Mas é com vida mesmo? Conhecemos a história do espaço geopolítico, conhecemos as questões econômicas envolvidas e conhecemos a questão de querer manter o poder e tal. Isso para o Ed. Você aqui. Qual que é a diferença? Acho que é importante fazer a diferença entre refugiado, deslocado e imigrante. Conceitualmente, a gente precisaria estar vendo um pouco essa coisa do conceitualmente, tá bom? Do refugiado, do deslocado e do imigrante. Isso é importante a gente saber, porque é distinto. E Jeff, missionário, porque 2 missionários aqui. Missionário, Jeff. Tanto tempo querendo alcançar um povo com uma cultura, gastando dinheiro, treinando missionários, para poder chegar até esse povo, essa cultura e esse lugar. Uma fase importante que teve a sua importância na questão da obra missionária e os movimentos da obra missionária no final do século passado e agora. Tanto tempo fazendo isso, querendo alcançar os muçulmanos para Jesus, gente amando os muçulmanos, sendo treinados, entregando a vida, largando tudo aqui para poder ir para lá, igrejas investindo, orando, paixão missionária pelos muçulmanos. Agora Deus está fazendo o seguinte, está trazendo os muçulmanos para cá, está trazendo esse povo para cá. Não para que a gente aprenda a língua deles, mas para que eles aprendam a nossa, para poder viver aqui e ser acolhido. Será que nós estamos experimentando uma das respostas de oração, quando a gente acolhe e recebe essas pessoas no nosso país? Então, são as 3 primeiras perguntas para a gente começar a conversar. Vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta que foi feita, se faz-se guerra em nome de interesses geopolíticos, econômicos, etc., evidentemente que jamais se justifica. Mas a realidade é que o mundo funciona assim desde sempre. Como Jefferson falou, que os franceses erraram na colonização, os ingleses erraram na colonização. Colonização já é um erro. Todo mundo que colonizou, errou. Colonizou, errou. Então, quando você pega o que foi prometido para os povos árabes pelo Ocidente e pelos europeus para derrotar o Império Turco-Otomano, e depois o que foi feito, uma vez vencido o Império Turco-Otomano, traindo a promessa original, gerando os famosos califados, né, que vão... É uma confusão. No fundo, a coisa ali começa em nome do petróleo,
começa em acesso de rotas comerciais. Nada justifica isso daí, mas o mundo é assim. O mundo funciona assim. Guerra em defesa da vida, não consigo enxergar. Ei, pessoal, vamos fazer uma guerra em defesa da vida? É uma linguagem que todo mundo subscreveria essa afirmação. Mas, ao mesmo tempo, é paradoxal. Vamos matar em defesa da vida? Eu acho que, por trás de toda essa lógica, existe legitimidade em uma ação bélica no uso da força para conter o avanço do mal? Existe legitimidade no uso da força para conter o avanço do mal? Essa é a pergunta que todos nós temos que repetir, que responder. Gandhi respondeu: não. Eu estou disposto a morrer por qualquer causa. Pela minha causa, eu estou disposto a morrer, mas não estou disposto a matar por ela. Mas Bonhoeffer, por exemplo, fez parte de um grupo que conspirou o assassinato de Adolf Hitler, foi preso e enforcado por isso. Ele disse: eu, se puder, meto uma bala na cabeça do Hitler. Então, o Bonhoeffer disse: eu mataria. O Gandhi disse: eu não mataria. O Martin Luther King faz uma síntese. Nem uma postura pacífica de receber o mal sem responder, no sentido de expor o agressor à vergonha da sua agressão, porque chega uma hora que fica ridículo. Se você começa a bater numa pessoa que não reage e você continua batendo, daqui a pouco você tem todo mundo em volta contra você. Essa é a lógica do Gandhi. O Martin Luther King diz: ok, não vamos matar, mas nós vamos agir de maneira pacífica. Nós seremos proativos de maneira pacífica, que tem um pouco a ver com a própria marcha do sal que o Gandhi faz. Já o Malcolm X era em nome da liberdade, da igualdade, da justiça, cacete e bala. Então, você vai ter que decidir isso, qual a escola você vai seguir. Existe legitimidade de uso da força para conter o avanço do mal? Existe legitimidade do uso da força para promover o avanço da justiça? O Estado Islâmico diz que sim. Porque eles não acreditam que eles estão fazendo mal para o mundo. Eles estão servindo ao Deus deles, usando a força para promover o que eles consideram que é a justiça, o que é o bem. E como cristãos é muito complicado a gente dizer sim para isso daí. A igreja jamais, jamais. A igreja não mata, a igreja morre. Bom, existe, para a gente entender, refugiado, deslocado, interno, imigrante, dando um passo atrás, existe um movimento novo, uma grande diáspora mundial. O que antes era um movimento... Diáspora é um movimento de um povo a uma outra nação. O que antes era um movimento isolado, pontual, hoje está generalizado. Então, existe um movimento norte-sul, leste-oeste, de várias nações, várias etnias, de um lado para o outro do mundo. O número de
de imigrantes, ultrapassa 250 milhões. Essa é a grande diáspora. Dentro dessa grande diáspora, então, existe uma categoria específica que é chamada de refugiado. Após a Segunda Guerra, quando foi organizada a ONU foi criada, e dentro da ONU foi criado um grupo para cuidar da questão dos refugiados, a Acnur. Então, a Acnur compila todos os dados e é responsável perante as nações pelo cuidado dos refugiados. Então, o refugiado é uma pessoa que, por fundado temor de perseguição, pode ser perseguição política, pode ser religiosa, pode ser por conta de guerra, ou mesmo por estar vivendo uma situação de grave violação de direitos humanos. Ela, então, se desloca, ela tem que sair do seu país. Então, o refugiado é uma pessoa que cruza fronteiras, e, ao cruzar fronteiras, ela não está mais sob a tutela do seu governo. Por isso, então, o Estatuto do Refugiado, ele entende que, ao ser obrigado a sair do seu país, ele fica sob a responsabilidade de um novo país. São os países que assinam o Tratado da ONU. Então, existe um tratado, existe uma legislação. Então, esse é o refugiado, alguém que é obrigado a cruzar fronteiras. O deslocado interno, ele também precisou sair da sua casa, deixar seu negócio, perdeu sua fazenda, sua casa, só que ele não ultrapassa fronteiras, ele continua dentro do seu país. No caso da Síria, 4 milhões de refugiados e 8 milhões de deslocados internos. Um exemplo, uma das cidades do litoral da Síria, fica ali no Mediterrâneo, chamada Tartus. Antes da guerra, tinha 600 mil habitantes. Hoje, essa cidade tem 2 milhões e 100. Então, 1,5 milhão são deslocados internos. Só que vivem como? Então, imagine uma cidade de 600 mil que tem que receber, acolher 1,5 milhão. Então, invasões, terrenos que estavam vazios são barracas. É o mesmo contexto de um refugiado, só que ele está dentro do seu país. Com a ressalva ainda que muitos refugiados precisam, então, sair do seu país por conta de perseguição do seu próprio governo. Então, o Brasil é signatário de todos esses acordos. Em 84, houve um encontro na Colômbia, foi celebrado agora, então, 30 anos desse encontro, expandiu essa concepção de refugiado. Então, em números, no mundo, 60 milhões de deslocados forçosamente. Desses 60 milhões, 20 milhões são refugiados e 40 milhões deslocados internos. Fora isso, pensando no nosso caso brasileiro, por exemplo, os haitianos. Depois do terremoto, entraram no Brasil 65 mil haitianos. Esses haitianos estão sendo reconhecidos não como refugiado. Por quê? Porque não foi por conta de guerra, nem de perseguição política, mas ele é um migrante econômico. Então, ele vem em busca de uma melhor opção de vida, porque migrar é um direito humano, isso está desde a nossa natureza. Então, a esses são concedidos, então, um visto humanitário especial, assim como foi para os angolanos, por conta da guerra de Angola, muitos angolanos vieram por conta desse visto humanitário. Então, no Brasil, hoje, nós temos a maioria dos migrantes que temos, 65 mil são haitianos. Temos recebido milhares de africanos, e aí se confunde, muitos são refugiados, mas muitos são migrantes econômicos. Temos recebido, além, você falou dos muçulmanos, além dos sírios, iraquianos, temos recebido milhares de paquistaneses, afegãos, bengales. A segunda etnia, na verdade, a primeira etnia, em 2013, com o maior número de pessoas pedindo refúgio aqui, são bengales, Bangladesh, porque não tem condição de vida, não tem emprego. Outra categoria que está surgindo no mundo é o migrante por conta do desastre natural, do clima, migrante refugiado climático, não tem condição de ficar. Então, muitos bengales, muitos paquistaneses, afegãos estão chegando, são muçulmanos, eles estão chegando pedindo a nossa ajuda aqui em São Paulo. Só avançando um pouquinho mais.
As mesquitas não têm dado conta de acolhê-los. Eles vêm só com o endereço da mesquita, muitas vezes. Chega, não tem condição, então eles vão para a rua, vão para invasões. E, às vezes, batem nas nossas igrejas. O que nós vamos fazer por eles? O que temos feito por eles? Eu acredito que a geografia missionária ela está mudando, né? Então, eu acredito que a igreja ela não está observando essa mudança. A pergunta que o Levi passou para mim, sobre essa questão de você servir como missionário lá fora, hoje, esses países aí, na Síria, Paquistão, é muito difícil para a gente deslocar até lá, aprender uma língua. E é possível, mas assim, essas pessoas estão chegando aqui agora no país, no Brasil. E a igreja, eu acredito que nós precisamos estar mais informados sobre isso. Você tem aqui, por exemplo, o Prado, da Missão Mais, tem o Leandro aqui, da Preparando o Caminho, pessoas que estão trabalhando, a Compassiva, né? Organizações sérias aqui em São Paulo, no Brasil, que estão trabalhando com esses muçulmanos que estão chegando aí. Então, eu acredito que a igreja precisa estar mais informada, a gente precisa quebrar o preconceito, falta muita informação, e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a questão do aprendizado de língua, ensinar português para esse pessoal, ajudar esse pessoal com a parte médica, né? A gente está tratando sobre isso também. E a questão de documentação mesmo, né? O pessoal chega aqui, eu não sei, acho que o pessoal, para sair da Síria, para chegar até aqui, é uma despesa boa, né? Então, o pessoal que chegou aqui é pessoal que gastou uma grana pesada para chegar até aqui. Então, parece-me que é um pessoal de classe média, pessoal que tem uma formação melhor, acadêmica. Só que quando chega aqui no Brasil, por exemplo, o diploma não vale. Então, como é que a gente vai fazer para ajudar esse pessoal? Então, eu acho que nós temos que tomar cuidado para nós não perdermos essa oportunidade que Deus está nos dando para abençoar esse povo. Então, nós temos hoje um cristianismo prático. Domingo, a mensagem aqui foi falada sobre isso. O Ed mesmo falou de uma terceira variável na equação, né? Eu, Deus e o que está aqui do lado, o próximo. Então, hoje é um momento que a igreja tem hoje para a gente praticar mesmo esse cristianismo. Não é aquela coisa teórica, bonita, que fala bonito, mas acho que está na hora da gente pensar em fazer algo. Trazer essa contribuição para esses refugiados. Primeiro é preconceito. Informar a igreja pouco sabe sobre isso também. Chega um muçulmano lá, a gente não sabe como lida com isso, né? Chega uma mulher toda fechada, parece o Batman. Você não sabe o que você faz, né? Você não sabe como é que faz, se pega, se não pega, se encosta, se é toque, se não é. Então, falta também esse tipo de informação para nós. Então, quanto mais informação a gente tiver, vai ser mais fácil de poder... Como eu posso ajudar? De que maneira? Então, assim, um dos passos que eu entendo é se ligar com as ONGs aí que tem feito um trabalho legal. Por exemplo, a igreja árabe lá na Vergueiro, né? Tem uma igreja árabe aqui, lá na Vergueiro. Eles estão ensinando árabe. Pessoas que estão interessadas, brasileiros, que querem aprender um pouquinho do árabe para poder chegar para esse pessoal também e ajudar esse pessoal. Então, tem pequenas ações que eu acho que vai trazer muita coisa legal para abençoar esse povo. Mas a experiência que eu tenho tido é que é um povo muito alegre, é um povo muito bom, é um povo que está com a autoestima lá no chão, perderam tudo que tinha, né? Então, aí precisa do nosso carinho e do nosso cuidado. Então, eu creio que esse é um projeto missionário bem legal. Perfeito. Fica do lado de lá, porque aí, à medida que alguém... Quem quer fazer pergunta? Ali, aqui. Então, já tem 4 aqui também, certo? Então, primeiro você aqui, eu já vou deixar com você aqui. Olívio, só uma outra coisinha também importante, que quando o Prado estava falando sobre o Estado Islâmico, a hora que ele estava falando isso, o Estado Islâmico ele deu um tiro no pé. O que eles estão fazendo com relação aos muçulmanos, está criando essa aversão, porque a vida toda, quem já morou em país muçulmano, você vê que lá, você está numa casa, eu morava num local lá, que tinha 8 mesquitas ao redor da minha casa. Então, o cara que nasce ali naquele mundo, ele ouve, a primeira coisa que ele aprende é que islamismo é paz. Aí eles falam que Islã é da raiz Salam, aquela coisa toda, para tentar justificar que islamismo é paz. Só que aí agora ele está vendo muçulmano matando muçulmano. Que negócio é esse?
Então está nascendo um grupo, né? No Egito está cheio disso. O cara ele não sabe para onde vai, mas muçulmano ele não quer ser mais. É um movimento em direção ao secularismo. Ao secularismo. E também ao cristianismo. E ao cristianismo. Então, assim, a gente precisa orar mesmo. É a oração, né? Era só essa. Por favor, faça a pergunta objetiva e direcione a quem você quer que responda, ok? Ao Dr. Jefferson. Aqui. A respeito do assunto abordado de não matarás. Vemos a necessidade de abençoar esse povo que estão chegando, mas vemos também que dentro das comunidades há uma grande necessidade, os quais os líderes estão esquecendo do compromisso que tem com aquela comunidade, com grandes problemas, e estão se atentando a esse povo que está chegando e demandas que estão acontecendo mais longe da sua comunidade. Como abordar esse assunto, por favor? Eu não entendi muito bem Você tem um grupo... Tem a igreja, já existem os problemas tem locais. Os problemas locais. E aí agora tem mais uma variável chegando. Isso, e a comunidade não está dando conta de atender aqueles problemas locais e está se atentando a esses que estão chegando, estão deixando de atender aquele com maior ênfase e estão estão com a preocupação em atender aqueles que estão chegando. Eu tenho um amigo meu que ele fala o seguinte, falando sobre essa questão de você servir, né? Ele brinca, ele fala que o Ceará é grande e poucos são cearenses. Então, na verdade, esse é um problema, que existe grande necessidade precisamos fazer e não tem gente para isso. Então, esse é um problema que a gente vai estar enfrentando, né? Agora, eu acredito que, como eu tinha falado, com relação a esses refugiados que estão chegando, hoje, graças a Deus está levantando ONGs, pessoas que estão se especializando para isso, para servir mesmo como consultor, para trabalhar com a igreja. Eu acho que, nesses casos, o mais salutar é procurar as ONGs e buscar essa informação. Por exemplo, o pessoal chega, a primeira coisa que o pessoal quer fazer é aprender a língua. Então, a Compassiva tem feito um trabalho enfocando a questão de aprendizado de língua. Então, são coisas que talvez você não vai ter que parar para fazer isso. Você pode chegar numa parceria e desenvolver isso no projeto. Vamos trazer a Compassiva aqui. Vocês têm um professor aí de português que possa vir para cá? Então, você pode continuar resolvendo os problemas locais e trazendo em parceria com essas ONGs. Não são muitas, mas, graças a Deus, as que tem aqui têm feito um trabalho bem significativo. Importante falar o nome também na hora de fazer a pergunta, tá bom? Deixa eu só dar uma palhinha nisso aí, só uma frase. Sim. Quando essa turma chega, eles deixam de ser um problema distante e se tornam um problema local. Soma, né? Então, não existe essa diferença. Se eles estão aqui, são meus vizinhos, eles são meu problema. Ele passa a ser nosso problema da igreja. Queria dar uma palhinha também. Eu acho que é importante a gente lembrar que refugiados, Estado Islâmico, guerra, deslocamento interno, etc., isso é um problema que não é da sua igreja local, da sua família. É da sua igreja local, da sua família, da Prefeitura do Estado de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, do Governo Federal, da América do Sul, das Américas, do mundo. O mundo está discutindo esse negócio. Não somos nós que vamos resolver os problemas dos refugiados no mundo. Nós temos que perguntar qual é a nossa parte e onde nós entramos como parte da solução. Segunda coisa é que quem não cuida de casa não vai cuidar de refugiado. Quem não cuida de vizinho não vai cuidar de um haitiano que acabou de chegar. Quem não cuida da sua própria família não vai cuidar do estrangeiro. E uma igreja que é solidária com o seu vizinho será solidária com o estrangeiro. Uma igreja que é solidária com o estrangeiro será solidária com o seu vizinho. E a fonte de pão para a gente repartir com o vizinho é a mesma fonte de pão para a gente repartir com o estrangeiro. Então, a gente não precisa ter esse conflito.
que Deus nos encontre ocupados. E eu penso que Deus ele passa aos olhos e diz assim, bom, quem está distribuindo pão? Eu vou derramar pão em cima desses caras que estão distribuindo pão. Aí ele olha e fala, pô, aqueles caras ali na ZL, ó, derrama pão lá. Aí ele derrama. E quem está retendo o pão? Bom, esse é o problema deles, aí eles se viram. Eu quero ver quem está distribuindo pão para eu derramar pão. É assim que eu penso. Quando a gente é solidário, né, o Hudson Taylor disse, a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Quem é solidário em casa é solidário com o estrangeiro. Quem é solidário com o estrangeiro cuida de quem está em casa. Perfeito. Você. Maicon, eu sou da ONG Preparando o Caminho. Direcionar ao Prado, ao Jefferson, também ao René. Algo que nós vemos que está acontecendo muito hoje é que a maioria das igrejas não tem o preparo específico para trabalhar, para lidar com esse tipo de situação. Então, quando chega um islâmico ou uma pessoa de outra etnia na sua igreja, a primeira coisa que você pensa é como você vai abordar a pessoa e como você vai levar Deus a ela. Mas o que nós temos notado hoje é que, primeiramente, o trabalho é de Deus, a visão do projeto é de Deus. Mas o que você vai plantar na vida dessa pessoa é justamente o oposto na visão dela. Você não vai entregar Deus a ela, você vai entregar o seu testemunho. Você dando aquilo que você tem de melhor a essa pessoa, servindo, ajudando, capacitando, mostrando a ela o caminho que ela tem a andar, dando a ela os trilhos para que ela possa correr com a sua família, é isso que vai fazer a diferença na vida dela. Então, com isso, o que eu sinto é que as igrejas têm que estar cada vez mais preparadas para entender a situação dessas pessoas. Nós estamos lidando com isso diretamente, nós vemos a necessidade que eles têm de pessoas preparadas para lidar com isso, de ser amigo, ser irmão, de abraçar, de cumprimentar na rua. Você passar por um haitiano... Uma pergunta, mano. O que vocês, na visão específica de vocês, acham que essas igrejas podem complementar direcionadamente, primeiramente, para dentro da igreja, para poder começar a ajudar esse povo? É buscar informação direta ou seguir praticamente o que a mídia diz, né? Que é ajudar financeiramente, ajudar com os princípios básicos para essas pessoas? Essa aqui é a sua, Tafarel. Eu vou responder rápido, então. Prover cuidado é uma forma de cuidar. Se a sua igreja não sabe cuidar, procure quem sabe cuidar. E encaminhe para quem sabe cuidar. Jamais se omita. Jamais lave as suas mãos. E se você percebe que aquela demanda de cuidado está chegando repetidamente em você, prepare-se para cuidar, porque Deus está dizendo que é você que vai ter que começar a cuidar. Se chegar um cara que eu vou procurar a Missão Mais e falar, Zé, olha, você pode cuidar desse cara, a IBAB pode te ajudar a cuidar dele. Agora, se chegar um montão de cara, eu tenho que fazer o contrário. Zé, vem me ajudar a cuidar deles aqui, porque é isso aqui, a IBAB é que vai ter que cuidar. É esse o discernimento que cada líder local, cada igreja, cada pastor local vai ter. Ou eu vou lá entregar para ele cuidar e ajudo ele, ou eu vou lá pedir para ele me ajudar a cuidar aqui, porque a responsa é minha. Ok? Sobre, colocando essa questão de apresentar Cristo, né? Existe essa ideia de vou evangelizar. Não é isso, né? No caso dos sírios, eles são asiáticos, né? A gente precisa lembrar que a mentalidade é diferente. Eu teria 2 exemplos para contar, vou contar um outro que é mais curto. Um aconteceu comigo num projeto de água na China, em que eu fui ver uma questão de água lá e vi um menino sangrando o nariz. E peguei, chamei o menino, chamei o pai dele, falei, por que esse menino sangrando o nariz? Ele, faz 4 anos que está sangrando o nariz. Não, você pega esse menino agora, a gente vai para a cidade agora. Vamos resolver esse problema. E não tem nada de Jesus, nada de evangelismo. Foi uma questão assim, foi tão rápido o negócio de ver o menino ali, como se fosse meu filho. Resumindo essa história, a gente começou um projeto de água ali, uma igreja nasceu ali, a igreja hoje já está multiplicando, e algo assim que foi natural. Um outro caso também, o asiático ele pensa diferente, ele vai olhar, ele escaneia você. Tem um caso de uma menina lá também que ela se converte, a família se converte, e um dia o missionário perguntou para ela
Qual foi o estudo bíblico que você se converteu, que você sentiu aquela coisa diferente e tal? E ela falou o seguinte: o senhor lembra onde estava chovendo? Então, você lembra que estava chovendo, você saiu comigo e você pegou a sua camisa e limpou o banco da minha bicicleta? Foi esse dia que eu entendi o amor de Deus. Então, essa questão de servir, de estar ali ajudando na língua, não sei o quê, isso automaticamente eles vão observar o amor de Deus na prática, sabe? Acho que isso é uma coisa importante a gente não perder, né? Sim, eu diria que a primeira coisa é não ter medo, né? Quando aparecer uma pessoa, e tem acontecido vários casos de imigrantes que chegam sem nenhum contato ou vêm convidado por um amigo, mora numa determinada localidade e, agora que a informação, grande parte dos que têm chegado são cristãos, evangélicos, falando de haitianos e falando de africanos. Eu tomei uma chamada interessante, com muito cuidado, mas eu fui conhecer o trabalho da Missão Paz, ali no Glicério, que é referência no Brasil, quiçá no mundo, sobre acolhimento. E, na nossa conversa, o padre Paulo, depois de me apresentar todas as estruturas, os programas, ele falou assim: se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Eu tenho recebido aqui muitas ovelhas suas. Eu falei: como assim? Sim, 80% dos haitianos que eu acolho aqui são evangélicos. Eu falei: obrigado. E africanos, a mesma coisa. Então, quando você tem uma pessoa dessa, um haitiano, um africano que chegando na sua igreja, um paquistanês, que foi o caso, recebi um paquistanês, ele teve que sair correndo do seu país, deixar a esposa grávida de 7 meses, 2 crianças pequenas. Ele era um professor católico numa escola bilíngue, uma escola onde tinha tanto muçulmanos como cristãos. E duas crianças brigaram, ele teve que intervir. E o menino muçulmano disse, então, em casa, que o professor favoreceu o aluno cristão. Isso gerou uma acusação na escola, a escola levou isso à prefeitura, e vocês sabem que o Paquistão é um dos países onde a perseguição ao cristianismo é mais grave. Ele não teve alternativa, ele teve que deixar. E ele fez 2 coisas antes de deixar o país. Ele mandou um e-mail para nós, achou o nosso nome na internet, mandou um e-mail, e ele encontrou o endereço na internet de uma igreja, aqui no Brasil. O que aconteceu quando ele chegou aqui? Ele não foi atendido, não foi acolhido, ninguém conversou com ele na igreja. Graças a Deus, estava passando um motorista de táxi que conseguiu levá-lo até um lugar. Eu estava de viagem, cheguei 3 dias depois, conversei, o acolhi. Hoje ele está abrigado, tem uma igreja que o adotou. Mas ele me relata a profunda dor e estranheza de por que ninguém, na igreja, por que ninguém o acolheu. Então, respondendo praticamente, é não ter medo. Uma pessoa, 2, 3, você pode tratar e ver qual é o melhor encaminhamento. Tem como ajudar? Não tem. Agora, como o Ed falou, exemplo, na Vila Prudente, num domingo de manhã, chegou um grupo de 20 nigerianos numa igreja batista. De uma vez, são crentes, sem nada, estavam lá na Missão Paz. Domingo eles vão celebrar a fé. Aí sim, uma igreja pode acolher tal número? Não pode, então busque ajuda. Mas a principal coisa é entender que a gente está vivendo uma situação única em São Paulo, em outras cidades do Paraná também. Qual é o nosso papel como igreja? O que a gente pode fazer de prático? Primeiro é tirar as nossas vendas e o nosso preconceito, porque pode ser que aquela pessoa que está batendo a porta ali seja o nosso irmão na fé. Isso torna a situação mais grave para nós. E essa questão também do recebimento desse pessoal, eu tenho um blog que a gente escreve uns artigos, depois eu passo para vocês, quem estiver interessado, para trocar figurinha. O muçulmano chega, leva ele para a igreja. Então, as situações, às vezes, é melhor ter um local intermediário, levar numa casa, começar a conversar com ele, porque a igreja não vai saber recebê-lo, e também eles também nunca entraram numa igreja. Eles vão entrar num local onde Deus está, em que tem banco. A vida toda ele não sentou em banco. A vida toda ele sentou no chão. Então, parece que são coisas bobas, mas para eles faz diferença, né?
Oi, Carlos Bezerra Júnior, eu, como já disse, sou da Comunidade da Graça, mas nesse momento estou presidindo a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. E eu queria falar sobre uma outra perspectiva. A gente está falando de uma perspectiva da igreja, mas eu quero falar da perspectiva de um cristão que vive, por assim dizer, no encontro desses mundos aí, do mundo do poder público, da igreja e da imigração. A gente tem que se debruçar a esse tema. E eu penso que a gente está diante de uma oportunidade histórica como cristãos no país. O trato dessa questão, da questão da imigração, do refúgio, da cultura de paz, a gente está diante de uma oportunidade histórica. Para mim, sem dúvida nenhuma. Agora, eu queria ponderar algumas coisas, queria ouvir o comentário de vocês, queria ponderar uma ou duas coisas aqui. Aliás, antes de ponderar, queria deixar uma coisa na qual eu acredito. Eu, por exemplo, acho que na minha radicalidade, eu acredito que migrar é um direito humano e as fronteiras são invenções humanas. Foram inventadas pelos homens. É nisso que eu acredito. Agora, a partir dessa premissa, eu fico pensando o seguinte. Primeiro, se a gente está diante de uma oportunidade histórica, como cristãos nesse país, no trato dessas questões, o que eu queria perguntar para vocês? A abordagem tradicional evangélica, aliás, a postura tradicional evangélica até aqui tem sido a seguinte, com relação ao trato dessa questão. Ou de total distanciamento, do tipo, a gente não está cuidando nem dos problemas que estão aqui do lado, vamos nos importar com esses outros problemas que vocês aqui já comentaram. Ou então, a postura tem sido, olha, uma grande oportunidade de proselitismo, uma grande oportunidade de evangelismo. A minha primeira pergunta é esse o espírito que deve nos mover nessa oportunidade histórica? Porque tudo que eu ouço, por exemplo, no campo dos direitos humanos, é que nós, cristãos, a gente só se interessa pelos temas quando a gente se interessa em levar essas pessoas para as nossas igrejas ou convertê-las à nossa fé. Essa é a primeira ponderação que eu queria que vocês falassem. A segunda é a seguinte. A gente, no Brasil, parece que a gente gosta mais da ideia de dizer que nós somos um povo acolhedor do que, de fato, sermos um povo acolhedor. O governo federal, por exemplo, tem dito que o país está de braços abertos, que nós estamos de braços abertos e tal. E aí a minha pergunta para mim mesmo é a seguinte. Tá legal, a gente está de braços abertos, a gente facilita a entrada dos imigrantes, dos migrantes, dos refugiados no nosso país, mas a gente não tem política migratória nenhuma. A gente não tem nenhuma condição de acolhimento. Aliás, eu queria parabenizar vocês, porque eu conheço o trabalho da Mais, da Missão Paz, enfim. O que tem de trabalho no país de acolhimento não é poder público. O que tem de trabalho de acolhimento e de refúgio no país é a sociedade civil organizada, e são vocês. Né? Agora, o fato é o seguinte, parece que a gente gosta mais dessa ideia, e aí o que acontece? Eu fico pensando, que diferença temos nós ao não termos políticas migratórias ou uma postura efetiva de acolhimento dos imigrantes dos países que estão levantando muros e colocando arame farpado? Que diferença tem a gente deles ao dizer, não, peraí, a gente está de braço aberto, mas a hora que o cara entra no país, a gente larga feito caixote, como foi feito com os haitianos, larga feito caixote na rodoviária e vira as costas e que se dane. Sabe, eu fico pensando aqui que, diante dessa oportunidade histórica, a gente tem uma oportunidade histórica de mostrar a possibilidade, quem sabe, da construção de uma rede nacional cristã e protestante, evangélica, nessa direção. Somarmos esforços no sentido do despertamento da igreja mesmo para o acolhimento e para o refúgio, mas esse acolhimento e refúgio é só na perspectiva do proselitismo? É só assim que nós vamos agir? Ou é na garantia do direito? Ou é na direção da justiça? Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, porque eu acho que é uma questão que está posta, que as pessoas estão nos perguntando e eles esperam de nós uma postura diante disso. E, aliás, só para fechar aqui, queria parabenizar vocês, parabenizar especialmente a você, Ed, e ao Levi, pela iniciativa, a iniciativa da IBAB, da Rede de Missão Integral. Essa discussão, quando eu vi a possibilidade de que essa discussão estaria acontecendo entre cristãos, eu, de fato, vim aqui me somar e bater palmas e reconhecer que vocês, de fato e de verdade, têm tido um coração sensível, aberto, para debater uma questão como essa, que é uma questão difícil, e, nesse momento de crise econômica, ela se amplia. Aliás, fechando aqui a minha intervenção, aliás, a sensação que eu tenho é que as pessoas gostam de olhar, a gente gosta de dizer que a gente acolhe, olhando para o imigrante como um coitadinho, olhando para o refugiado como um coitadinho. A gente acolhe, sim, desde que a gente faz uma vaquinha e dá um food truck para ele. Né?
Mas será que a gente está disposto realmente, ao dizer quando a gente acolhe, que a gente vai ceder um emprego para um sírio, para ele ser diretor de uma empresa, para ele ser diretor de uma faculdade, para ele ser diretor de um hospital, para ele ocupar um cargo de relevância numa das nossas igrejas? Porque se a gente está falando de acolhimento e de refúgio dentro da perspectiva cristã, eu creio que é isso. Até porque, se não for só pela justiça, só pela questão cristã, que seja pelo viés econômico, porque eles têm muito a contribuir para o crescimento ativo da nossa economia. Eu queria mudar o tom da nossa conversa, que apesar de estarmos num encontro de amigos, de sermos amigos, irmãos, eu respondo a você com o respeito que você merece como deputado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Às vezes a gente perde essa noção. E eu queria responder a você dessa maneira. Eu concordo absolutamente com a crítica de que a mentalidade evangélica ela é hegemonicamente proselitista. E justamente por concordar com essa crítica, eu não concordaria com a proposta de uma rede cristã evangélica de acolhimento. Mas eu concordaria e somaria esforços com um movimento de reflexão e desenvolvimento de políticas públicas para uma política de imigração que tenha sido ou que tenha a iniciativa ou o protagonismo inicial de nós cristãos evangélicos, sem nos identificarmos como tais. O que já seria oportunista e proselitista. O que eu acho que é essa mentalidade proselitista e a nossa necessidade de colocar o adesivo da nossa igreja na cesta básica que nos mantém fora do diálogo na arena pública. Nós não vamos para a arena pública como cidadãos que somos cristãos. Nós vamos como evangélicos que nos aproveitamos das brechas da cidadania para fazer proselitismo religioso. Então, nós deveríamos nos mobilizar como cidadãos com consciência cristã e nos atirarmos na arena pública, fazendo propostas formais ou atendendo uma solicitação formal da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para um esforço comum em busca do desenvolvimento de uma política responsável de acolhimento de refugiados, por exemplo, ou seja lá que nome se dê a isso. Não, assim, a ação oportunista não é uma ação que honra a Jesus. Você entrar na brecha do sofrimento e do desespero humano para fazer promoção do seu ministério, da sua igreja, é de uma baixeza assim, que não tem... É o bom samaritano fazer selfie com o cara à beira do caminho e usar na propaganda da padaria dele lá, né? É mais ou menos isso que as igrejas nossas estamos fazendo. Então, eu acolho a crítica e me disponibilizo à comissão e ao seu presidente, como cidadão, no Estado de São Paulo, para somar
forças na direção de uma melhor política pública para o acolhimento do refugiado, do migrante econômico, seja lá que nome tenha esse homem, esse ser humano que, em sofrimento e desespero, chega à cidade de São Paulo. Eu concordo também com a crítica. Concordo que é um momento histórico e que nós cristãos temos a oportunidade de exercer muita influência no acolhimento desses que têm chegado. A minha presença nesse meio, em primeiro lugar, ela se dá em defesa ao direito à vida. Acho que essa é a nossa primeira luta, a minha primeira batalha. Estou falando agora como agente. Antes de pensar em evangelizar essa pessoa, eu vejo-a como um ser humano que precisa viver. Segundo, é um ser humano que precisa viver e que tem tido seus direitos usurpados. É um ser humano que vem e chega aqui através de coiotes, tendo que pagar milhares de dólares, tendo que empenhar o que tinha lá, vender a família para chegar aqui. Muitos chegam aqui tendo que vender filhos e filhas. E chegam aqui e são explorados novamente, são explorados pelas redes de trabalho escravo que nós temos aqui em São Paulo. Então, isso, para mim, é um escândalo. E eu não posso me conformar com isso. A minha posição é em direito à vida e em defesa que essa pessoa tenha dignidade humana. Apesar de estar trabalhando com a Mais, onde tem um programa estruturado, já quase 3 anos funcionando, recebendo cristãos, aqui em São Paulo eu comecei a fazer o acolhimento a muçulmanos, casos de emergência. E confesso a você, no fundo do meu coração não vi nenhuma intenção proselitista, mas vi o resultado da minha ação compassiva. Porque quando eles veem em nós uma atitude íntegra de acolhimento, seja de... Como é que é? Secar a bicicleta? Esse foi o negócio? Secar o banco da bicicleta. Há uma quebra no coração dele que havia uma resistência. Então, quem converte as pessoas é o Espírito Santo. Se ele vai usar a minha ação, amém. Mas eu concordo que a gente precisa se libertar, é um jugo que a gente tem de olhar o outro sempre como oportunidade. E isso faz muito mal. Eu me sinto muito mal. E tem casos, eu já vi casos, por exemplo, de cristãos perseguidos que vieram, foram acolhidos aqui, entre aspas, por organizações, foram levados de igreja em igreja como troféus. Levantada oferta, e a oferta não foi entregue à pessoa. Não tem palavra para descrever esse tipo de atitude. Então, sim, é um momento oportuno para que a gente defenda o reino do bem, o reino do nosso Cristo, e batalhe nessa frente. Então, complementando as duas coisas, nós, como organização cristã, a Mais, nós somos convidados para participar de uma rede nacional de proteção aos migrantes e refugiados. Essa rede já se reúne há mais de 20 anos, nós participamos há 3 anos, é em Brasília, no mês de outubro, e a gente está lá como um bicho estranho. Porque as organizações, a maior parte delas são católicas, e aí chega uma organização cristã, um pastor. Mas, graças a Deus, a nossa atitude tem sido essa. Nós não estamos aqui para defender, colocar nossa placa, tá? E temos sido reconhecidos. E a grande oportunidade que nós temos, e acho que essa é a nossa contribuição como cristãos, tanto na defesa da justiça, defesa da vida, mas também no processo final do que é o refúgio, o que é a migração. Não basta abrir as portas, porque o objetivo final desse que chega é ter um emprego digno. E aí que está o erro da Europa, dos países desenvolvidos, vamos citar a França, é que, pela 3ª geração, filhos de marroquinos, de argelinos, que moravam na França, ou seja, seus avós foram para a França,
E eles não foram aceitos, não foram integrados, viviam e vivem hoje em guetos. E esses guetos são núcleos de violência. Se nós aqui no Brasil não tivermos a mesma atitude de integração, nós estamos dando um tiro no pé para nós mesmos. Porque daqui a 10, 20 anos, os nossos filhos vão colher o ódio que a gente já vive da exclusão social, de Osasco, das favelas e de tantas... É o mesmo núcleo, só que é um caldo aí que vai vir com uma teologia diferente. Então, nós podemos, sim, fazer diferença, organizarmos. Eu discordo do Ed nisso, eu acho que é importante, eu tenho feito tentado costurar uma rede cristã, mas não que a gente vá fazer só isso para nós, não. É uma rede cristã de conexão, mas que esteja presente também em ações do governo, defendendo políticas públicas. Então, é um momento histórico que eu convido você a participar disso também. Só para a gente, nós já estamos no nosso horário estourando, então as perguntas que vão acontecer serão feitas agora de uma vez, todos então prestando atenção nessas perguntas de uma vez. Então, é você, ele aqui já se sentiu contemplado já com a resposta, então você e você, certo? Os 4 aqui, por favor, manda a pergunta, todo mundo vai fazer direto, seguido, e depois eles vão estar respondendo e encerraremos. E vamos para encerrar, tá bom? Beleza? Sou o Moser, lá do Morro do Sabão. Mateus 25 fala lá, uns vão para a esquerda, outros vão para a direita, e aí fala daqueles que precisam ser cuidados. E aí eu queria que vocês comentassem sobre por que a gente tem essa dificuldade, como igreja brasileira, igreja histórica ou não, de cuidar do ser humano. As nossas estruturas, o dízimo, a oferta, tudo que a gente faz, a gente constrói para a gente mesmo e a gente não consegue olhar o ser humano. A gente não consegue olhar a viúva, o que está no orfanato, ou esse que está vindo. A gente não consegue. E eu não sei se a gente se perdeu na nossa construção de teologia brasileira, não sei. Queria que vocês comentassem sobre isso. Essa igreja que não consegue olhar o ser humano. Ela consegue se manter, mas não consegue olhar o ser humano. Sou Leandro, sou assistente social, trabalho um pouco também com essa dinâmica aí em centros de acolhida e me sinto contemplado na fala do Ed, me coloco à disposição também, Carlos Bezerra, para pensar essa dinâmica aí de trabalho. Ed, diante da nossa dinâmica sócio-histórica, no que se refere ao nosso aprendizado, como nós aprendemos ou pesquisamos, principais influências teórico-metodológicas, e diante da nossa principal influência político-econômica, o neoliberalismo, como olhar para o Estado como instrumento da autoridade de Deus, que coíbe o mal e promove a justiça, se na prática o que acontece é justamente o contrário? O Estado coíbe a justiça e promove o mal. Aqui, meu nome é Rached, de Santo André. Já complementando um pouco a pergunta do irmão, Estado, igreja, igreja. O Ed comentou que muitas vezes o Estado vai propor algo que vai contra os nossos princípios cristãos e nós não vamos fazer isso. Porém, qual é a linha? Porque na minha mente a linha é muito fina do que tem acontecido hoje entre a igreja toma a cruz, morre calada, ou a igreja vai para a rua, protesta para ir contra aquilo que o Estado está propondo. Então o Estado vai propor algo que vai contra a igreja. O Estado não é legítimo, o Estado é corrupto. A igreja ora, faz a sua, ou vai para a rua protestar e tudo mais, ou toma a cruz. Essa linha é muito fina entre a igreja protestar aquilo que vai contra os princípios, ou, como é o Estado, eu continuo anunciando o Evangelho e fazendo meu papel como cristão. Boa tarde, meu nome é Rodrigo, sou aqui da Zona Sul, da Comunidade Cristã Renovo. Minha pergunta, eu até escrevi para ser bem sucinto, né? Tendo em vista que o Ed falou que todo mundo é bandido, né? Nessa questão de raiz ou de natureza, e o irmão o Jefferson falou a respeito citou alguns endereços do Alcorão falando sobre violência, e a gente viu ali que são muitos endereços, e se a gente for pesquisar mais a fundo, a gente pode encontrar essa base ou motivo que eles pegam para fazer algumas questões, né?
Entendendo que a igreja, nem toda a igreja tratando sobre refugiado, a maioria da igreja, ela de fato lava as mãos, ela não se envolve com isso, é a grande maioria esmagadora. E voltando a falar na questão dos muçulmanos, então assim, se o Alcorão trata tanto a respeito da violência, tem tantos indícios que dão base a atitudes radicais, como é que a gente faz para minimizar esse discurso de ódio, tendo em vista que somos igreja, que temos a nossa medida, que é a medida de Cristo, e a gente anda debaixo da autoridade do Cristo, que é mais nessa questão da consciência do que dos finalmente, né, do ato realizado, mas a igreja tem que ser essa consciência. Como é que a gente faz para minimizar esse discurso de ódio, não de Estado contra Estado, não da gente levantar o nosso exército contra outro exército, na questão do islamismo, mas o que eu tenho reparado é que o povo tem levantado essa bandeira de ódio com relação ao povo muçulmano, né? Como é que a gente, como fazer para no tato da nossa igreja, do nosso dia a dia, com as pessoas que a gente está convivendo, como é que a gente faz para minimizar isso, sabe? Tendo em vista tudo que que a mídia não favorece nessa discussão mais branda, pelo contrário, a gente fica refém só das catástrofes e tudo mais, como o Zé Prado falou do Fantástico, né? Então, como a gente faz isso no dia a dia? Então, vamos agora para as respostas e nós vamos deixar esses caras virem aqui evangelizar a gente? Então, nós vamos abrir espaço, tratar bem, para que eles venham evangelizar a gente, ganhar a gente para Alá. Vamos deixar eles nos evangelizar e ainda pagar, tratar bem enquanto eles nos evangelizam? Tenha paciência também. Eu acho que, no caso do irmão ali, essa questão a primeira coisa que eu acho legal de tudo isso, nós temos dificuldade de diálogo. Como cristão, a gente tem séria dificuldade de sentar na mesa com esses caras e aprender com eles e vice-versa. Acho que aí é uma solução legal. A liderança das igrejas, está na hora da gente começar a pensar, aprender mesmo, a entender por quê. Porque nós estamos falando de uma maioria esmagadora de muçulmanos que eles são pacíficos. A crença é diferente. E eles estão com um baita de um pepino na mão. Ele pega um texto, o mesmo livro que o muçulmano radical usa para criar toda essa teologia radical e explodir as pessoas, os moderados, que a maioria do muçulmano é moderado, e eles estão com um baita de um problema na mão. Eles estão reavaliando a sua teologia para poder explicar para o Ocidente, para eles mesmos, que tem muita coisa ali que era questão histórica, que não era questão... Sabe? E o radical não, ele pega aquela coisa da época de Maomé e vai usar agora. Então, eu acho que uma solução é o diálogo. Sentar, liderança cristã, ou os muçulmanos, no caso, a gente começar a entender isso aí. Eu acho que é um caminho bem legal para você poder entender isso aí. E outra coisa é que o Alcorão, ele tem várias citações de violência ali, mas ele tem muitas pontes ali de comunicação para esse diálogo pacífico. Como o Prado falou, são 96 citações de Jesus no Alcorão. Entendeu? Algumas coisas um pouquinho diferentes, mas para iniciar uma conversa, eu acho que é uma coisa legal. Tem muita coisa no Alcorão que dá para se usar como diálogo, né? Então, eu acho que isso é uma questão de conscientização mesmo. Em termos de... Acho que entendimento de quem somos, né? Juntando as duas perguntas, você que falou sobre a cruz e você sobre essa tensão, acho que a gente precisa nascer da compreensão que somos a casa da paz, pegando a analogia do Islã. Nós somos a turma da paz, do diálogo, da conciliação, do perdão. É inadmissível... Agentes de reconciliação, né? Agentes de reconciliação, chamados para a reconciliação. Então, é inconcebível, é paradoxo, não é natural da natureza cristã, essa questão do ódio. Então, nós defendemos o direito, Levi, que essas pessoas que chegam aqui possam
praticar a sua fé. Nós não defendemos um Estado, né, católico cristão onde não haja liberdade religiosa. Não, sim, defendemos liberdade religiosa, para que ele venha aqui. E se a presença dele aqui é um incômodo para nós, eu respondo como a Merkel respondeu para o seu plenário lá. Vamos estudar a Bíblia então de novo. Porque se os que chegam são ameaça para nós, é porque a gente não está fazendo a nossa lição de casa. Juntando com o irmão que falou sobre a opção do Estado, da cruz, da igreja, eu acho que nós temos uma única opção, é carregar a cruz e ir em direção à rua. Não dá para ficar mais carregando a cruz dentro dos nossos prédios. É carregar a cruz e ir em direção à rua. Se essa rua implica em confrontar o Estado, como o Ed falou, ser a voz de consciência do Estado e apontar os erros, e a gente precisa morrer por isso, sim, então essa é a nossa morte. Mas a gente não pode mais ficar calado. Nosso chamado de carregar a cruz é para ir em direção à rua e denunciar a injustiça, a opressão. Nosso Deus é um Deus de libertação. Nosso Deus é um Deus de perdão e conciliação. Agora, se tem um Estado opressor, ele precisa ser denunciado, ele precisa ser confrontado, ele precisa ser transformado. Aí, então, eu me junto ao Bezerra. Sim, nós precisamos exercer a nossa cidadania na construção de uma sociedade de paz. E os cristãos precisam dar esse passo. Não dá mais para ficar dentro dos templos, discutindo e conversando. Essa conversa precisa se dar na arena pública. Mas se nós somos intransigentes e nem entre nós não aceitamos as nossas diferenças, então precisamos construir a nossa identidade, o nosso diálogo, a nossa compreensão a partir de dentro de casa. Senão, como é que a gente vai sair? Acho que a gente precisa clarificar alguns conceitos aí. A sua pergunta e a do irmão lá. E fazer a distinção entre nação, Estado e governo. A nação brasileira, o povo brasileiro. A nação brasileira constitui um Estado brasileiro. A nação brasileira faz um pacto e constitui um Estado e decide que esse Estado não é uma monarquia, é uma república. E que essa república vai se organizar em 3 funções: o jurídico, o judiciário, o executivo, o legislativo. Isso é Estado. Ok? Que o sistema de governo vai ser democrático. O Estado brasileiro é uma república, o sistema de governo dessa república é democracia. Esse Estado está organizado em 3 funções que nós chamamos de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E, através do voto direto do cidadão, nós elegemos o nosso governo. Então, a nação constituiu um Estado e o Estado definiu as regras para que o governo atue para o bem dessa nação. Ok? Quem é corrupto não é o Estado brasileiro. O governo pode ser corrupto. O Estado não é corrupto. O Estado é uma instituição. A instituição, poder judiciário, é o Estado brasileiro. Os atores que ocupam as cadeiras dessa estrutura de Estado é que são corruptos. É o ministro do Supremo que é corrupto, não é o Supremo que é corrupto. O Supremo é uma instituição do Estado brasileiro. Ele não é corrupto. Ele pode ter um Supremo com
11 ministros que não são corruptos. E pode ter um Supremo com 11 corruptos, um com 3 corruptos e 8 não corruptos, etc, etc. Não é o Supremo que é corrupto, entendeu? Isso que eu estou querendo dizer. Não é o poder executivo que é corrupto. É esse governo, o governo anterior, o próximo. E quando nós, cidadãos, que estamos numa república democrática, vamos à rua protestar contra o executivo, o legislativo, o judiciário, a secretaria X, o órgão público Y, nós estamos no pleno direito que o nosso Estado nos confere. Nós estamos falando aqui de cidadania, não estamos falando nada de religião, de igreja, de cruz, de nada. Eu sou um cidadão brasileiro que estou protestando contra o governo que atualmente está sentado na cadeira do executivo. Tenho esse direito. Inclusive, é muito interessante, né? Durante uma época, dizia-se o seguinte, que um cristão não poderia votar na oposição porque crente não pode ir contra a autoridade. Mas um senador de oposição é tão autoridade quanto um senador de situação. Porque ele é senador. A instituição Senado é a autoridade, não é o senador. O senador ele tem um mandato que lhe foi conferido pelo voto do cidadão. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, Leandro, na minha opinião, quando eu digo assim, o Estado é um instrumento de Deus, eu acredito nisso. Que é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 13. Se você chegasse para o apóstolo Paulo e falasse assim, num tribunal, imagine Paulo num tribunal romano, em pé. O senhor é contra César? Em absoluto. César é um homem autorizado por Deus, instituído por Deus. César é um cara que tem meu total apoio. Deus colocou ele aí para coibir o mal e fazer o bem. O que ele está dizendo? Deus está acima de César. Eu dou apoio para César. Porque Deus colocou ele aí. O César só não pode esquecer que foi Deus que colocou ele aí. E quando o César deixa de coibir o mal e promover o bem, e passa a coibir o bem e promover o mal, ele perdeu legitimidade. Aí eu já não sou contra o César, eu sou contra esse Diocleciano que está sentado na cadeira do César. Eu não sou contra César. Eu sou contra esse cara que está usando a autoridade do César para fazer o que um César jamais deveria fazer. Eu não sou contra o presidente da República, eu sou contra o Joaquim, que está sentado na cadeira do presidente fazendo alguma coisa que um presidente jamais deveria fazer. Eu sou a favor do presidente da República. Eu sou a favor do Estado brasileiro. Eu sou da ordem. Mas eu sou contra esse cara aqui, a maneira como esse cara está usando o poder que lhe é investido. Para nós cristãos, todo o poder é investido da parte de Deus. Para nós, cidadãos brasileiros, todo o poder é investido pela Constituição da República, que é o nosso pacto social, a nossa Carta Magna. Nós fizemos um contrato social e ele está consolidado na Constituição da República Federativa do Brasil. Eu não posso tirar o presidente da República, no caso, a presidente da República, ou o governador do Estado, porque eu não gosto dele, ou porque eu quero saber o seguinte, ele feriu a Constituição? Não, então deixa ele lá. Porque o que dá a ele respaldo e autoridade para sentar na cadeira é a Constituição.
Não interessa se eu gosto dele ou não gosto, se eu concordo com a política dele ou não concordo. Ele está legítimo aí, a Constituição dá legitimidade para ele. Ele feriu? Não, então deixa ele aí. Na próxima eleição eu vou tentar tirar um cara que nem ele, vou colocar um que concorda mais comigo ou eu concordo com ele. Agora, se o sujeito feriu a Constituição, tira ele daí, porque ele perdeu a legitimidade. É o mesmo raciocínio de Paulo lá em Romanos 13. Deus colocou esse cara aí, eu sou a favor de que tenha um César, sim. Tem que ter um César. Alguém tem que ter a espada na mão para fazer o mal parar. Só que esse César aí, ele já está usurpando do poder que lhe foi dado por Deus. Então eu sou contra ele. Mas não sou contra César, eu sou contra esse César. É isso que a gente tem que ter o discernimento. Então, quando eu afirmo, eu creio que o Estado é um instrumento de Deus, eu estou falando do Estado, eu não estou falando do governo. O governo vai estar sempre sub júdice, todo e qualquer governo. E o Estado, ao longo da história, vai ser aperfeiçoado nas suas formas de organização para que a nação seja bem servida, quer por sua organização, quer pelos seus governos, isto é, aqueles que ocupam as estruturas da organização estabelecida pela nação. Acho que é isso daí. Amém.